Bom, gente, então é o seguinte, só para a gente verificar ó, como está o andamento e para ver o que a gente fez até agora. Então, se eu digitar qualquer número aqui, 56 mais 30 e der um clique no botão somar, ele está somando para mim. E ele já apaga o que tem aqui dentro da caixa de texto aqui. Se eu colocar 50 mais J e der um clique, ele já traz uma janela para mim, onde que ele põe na barra de título erro de formato de número e digite um valor válido e zerou aqui para mim, certo? Bom, eu vou criar mais um botão aqui, aí o resto eu deixo para vocês treinarem aí, só para vocês verem que vai ser a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Vou trazer mais um, mas eu vou criar mais um botão. Para eu poder criar mais um botão, então coloque a J, vou dar um nome para esse botão. J button dividir, certo? Então eu tenho um objeto que eu declarei que é do tipo JButton. O primeiro que eu usei foi o somar, e agora estou criando mais um dividir. Para eu criar esse objeto, então vamos só para deixar organizado, vou dar um enter aqui, ó. JButton dividir recebe new JButton e entre aspas eu coloco o nome que eu quero que apareça. Então dividir, ponto e vírgula. Agora é o seguinte, eu tenho aqui ó, JButton, então vou dar só um Ctrl C aqui, ó, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui, ó, e vou posicionar ele na tela. Então a posição que eu quero que seja na coluna, não quero que seja na coluna 110, eu vou colocar na coluna 220. Na linha vai ser essa linha mesmo, só para manter o alinhamento com o botão de cima, que é o somar. E lembra aquela quando a gente mandou adicionar aqui, já que a gente está usando uma interface que é o Action Listening, a mesma coisa que eu fiz para o botão somar, aqui ó, eu vou fazer para o botão dividir, tá? Então seleciono aqui, ó, Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Só que eu mudo o nome do botão, do meu objeto vai ser dividir, certo? Mando aqui, vou novamente seleciono, Ctrl C, e aqui eu dou um Ctrl V. Só que o nome do meu objeto é dividir, certo? Para colocar ele no formulário. Agora é o seguinte, ó, se eu mandar compilar, ele não vai dar erro nenhum, porque não está faltando nada, mas lembra lá no public void action performed, eu disse, se for igual ao JButton somar, ele chama o método somar. Se não, se. Então se ele não cair nisso daqui, eu vou chamar um outro se, que é se o nome que eu coloquei lá que é o e, certo? Então, ó, e.getSource igual ao botão que eu acabei, é o objeto do botão agora que é o dividir, né, que eu acabei de criar, dividir. Então, se realmente for igual a ele, o que eu vou fazer? Eu vou mandar chamar um método chamado dividir. Fecha parênteses. Então, aproveito que já que estou falando para ele que vai chamar um método chamado dividir, mas como eu não criei ele ainda, eu aproveito para criar ele aqui, ó. Então, como aqui está sendo fechamento do método somar, aí eu coloco aqui, ó. Vou declarar um método aqui, ó, public, que ele vai ser visível para todas as classes, void, porque não vai ter retorno, e o nome dele, dividir. Fecha parênteses e coloco aqui, ó, a abertura do método dividir. E aqui vai ser o fechamento do método dividir. Para a gente poder ganhar tempo, então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, vou selecionar tudo, tá, gente? Desde o try até aqui, ó, fechamento do cat aqui, ó, Ctrl C
entrei aqui dentro, dou um Ctrl V. E aqui simplesmente eu coloco para dividir. Se eu mandar compilar e executar, só um errinho aqui, tá, gente? Até sei que é, porque da outra videoaula eu fiz a mesma coisa. Foi aqui, ó. Tá vendo? Somar. Eu esqueci de mudar o nome aqui para dividir. Então, compilando novamente e executando. Aí, ó, colocou um botão do lado do outro. Se eu colocar aqui, ó, 50 dividido por 10, dá um clique em dividir e traz o número 5 aqui. Porém, se eu colocar 50 dividido por 0, ele vai dar um erro aqui, porque ele não está conseguindo calcular. Então, a gente só vai contornar isso para poder terminar. Então, vamos lá. Ó. Quando eu clicar no botão dividir, ele vai chamar o método para mim dividir, que é aqui. Então eu vou falar o seguinte, ó, depois que o usuário digitou o primeiro número, foi guardado o primeiro número, foi guardado o segundo número, antes mesmo dele dividir aqui, eu vou fazer esse teste aqui, ó. Se num 02 igual a 0, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um JOptionPane igual a gente fez. Então eu vou aproveitar aqui, ó. Vou selecionar essa mensagem JOptionPane, Ctrl C, vou lá naquela linha lá, ó, Ctrl V, e vou colocar o seguinte, ó. Digite um valor válido. Vou colocar assim, ó. Não existe divisão por 0. Aí erro de formato de número como título, não. Vou colocar aqui, ó, erro, tá? Erro. E vou dar um contrabarra N aqui, ó, para quebra de linha. Vou colocar aqui, ó, digite um valor válido. Vou mandar isso se cair no if. Porém, se cair no else, então eu coloco aqui, ó, else, abertura do else, e aqui vai ser o tratamento do else aqui, ó, que vai ser o normal. Então aqui eu vou colocar, só para manter organizado, ó, abertura do if. E aqui está sendo fechamento do if. Aqui está sendo abertura do else, e aqui está sendo fechamento do else aqui, ó. Fechamento do else, que é o do senão. Então, se realmente o usuário digitar um valor 0 para no 01, ele vai aparecer essa mensagem na tela aqui, ó. Então vamos lá, compilei, executei. Então, se eu colocar aqui, ó, 100 dividido por 2 e der um clique em dividir, ele dividiu. Agora, se eu colocar 100 dividido por 0 e der um clique no botão dividir, ele trouxe aqui, ó, não existe divisão por 0, digite um valor válido. Só que ele não zerou para mim, ó. Eu vou pedir para ele zerar só quando eu pedir para dividir, vai aparecer essa mensagem, eu vou pedir só para zerar o no 02. Então vamos lá. Para eu fazer isso, eu entro lá na exceção, certo? Que vai ser aqui, ó. Ele trouxe a mensagem e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que o test field num 02.set teste. E dou um ponto e vírgula aqui, ó. Se eu executar novamente, compilar, digitando aqui, ó, 500 dividido por 100, deu 5. Agora, 500 dividido por 0, der um clique no botão dividir, aqui, ó, não existe divisão por 0. E ele já zera aqui para eu poder digitar novamente o segundo número. Tá, gente? Então, os outros botões para somar e multiplicar, eu vou deixar por conta de vocês. E só para a gente poder terminar essa aula aqui, a gente então já viu um pouco de interface, onde que a gente implementou esse Action Listener, sendo que para eu usar esse Action Listener aqui, eu tive que necessariamente usar esses métodos do Action Listening.
A gente viu um pouco de try-catch, onde que a gente viu o tratamento de erro do try-catch. No caso nosso, vai ser o que a gente usou foi para tratamento de formato de erro, que é aqui, ó, certo? E para eu terminar aqui, então, ó, eu coloquei aqui embaixo porque constantemente estou fazendo uso, que é justamente da palavra nos métodos. Eu tenho métodos get e set. Então, por enquanto, o que é importante a gente saber é o seguinte, ó, no método get é usado para retornar, ou seja, pegar algum valor. E quando eu uso set como método, é usado para atribuir um valor, tá? Então, se eu olhar aqui no meu programa, estou colocando aqui, ó, set test, ou seja, estou configurando, ou seja, estou atribuindo um valor. Qual que é o valor? Se eu abrir aspas e fechar aspas, se eu escrever aqui assim, ó, é, eu ia fazer um teste aqui, mas no próximo vídeo aula eu faço teste, tá, gente? É porque o tempo já passou. Certo, gente? Então, tá aí, ó, mais uma videoaula. E na próxima videoaula a gente continua. Tchau.